Obrigado, Elaine, obrigado pela oportunidade. Gente, boa tarde. Larissa, obrigado pelo convite também. Excelente oportunidade de estar com vocês e falar de um assunto tão interessante, tão bacana. Obviamente, a gente tem um assunto que é bastante denso, que a gente trabalha ao longo de vários semestres, ou eventualmente numa especialização inteira, né? E a gente tem poucos minutos para falar. Mas a minha expectativa é falar um pouquinho para vocês sobre essa área, né, de ciência de dados, dar uma ideia das principais etapas, apresentar para vocês eventualmente dicas, ferramentas que vocês podem utilizar, inclusive no Challenge, falar de algumas preocupações que eu tenho, de repente algumas oportunidades também, e ao longo da minha fala eu vou tentar em algum momento pontuar material adicional que vocês podem buscar para verticalizar. Eu tomei o cuidado de deixar alguns videozinhos prontos sobre alguns tópicos que a gente não vai ter tempo para adensar, para que vocês possam, no tempo de vocês, de repente, verticalizar naquilo que vocês acharem mais interessante. Beleza, gente? Fique à vontade também para perguntar. Obviamente, tem pouco tempo aqui. Eu tenho uma agenda relativamente extensa, não quero prejudicar a Bruna, que tem um conteúdo bem bacana também para abordar aqui com vocês e que é bastante complementar. Vamos falar um pouco sobre a complementaridade das falas na sequência aqui, tá, gente? Mas, de qualquer maneira, podem descarregando as perguntas aqui, a gente tenta responder na medida que vocês estão mandando, ou eventualmente a gente pode tentar reservar uns minutinhos, se der, no final, para atacar as dúvidas de vocês. Beleza, gente? Minha tela está chegando aqui para vocês. Elane, Larissa. Por Ainda não está enquanto, não. compartilhada. Puxa vida, é hoje. Vamos ver. Agora Agora foi. sim. Foi. Para mim, mostrava que estava compartilhando. Então, vamos lá, gente. Por que a gente vai trabalhar esse conceito de ciência de dados? Bem, primeiramente, porque a gente está imerso numa maçaroca enorme de dados, né? A todo momento, a gente vem produzindo dados. Nesse momento, vocês estão produzindo dados. Vocês estão participando de uma live, estão produzindo dados sobre a participação de vocês. Possivelmente, vocês têm um smartphone lá de vocês, está escutando essa interação, está ouvindo. Daqui a pouco, eventualmente, esses elementos que a gente vai tratar aqui vão aparecer de alguma forma numa recomendação de uma notícia, de um conteúdo. Já perceberam isso? Que eventualmente a gente não está nem buscando algo, mas pelo simples fato de a gente estar conversando com pessoas no nosso entorno, e o smartphone está presente lá, daqui a pouco começa a pipocar uma propaganda, uma sugestão de algum conteúdo que tem a ver com esse assunto. Então, isso acontece o tempo todo. Então, nas nossas atividades diárias, cotidianas, no lazer, nas interações sociais, a gente está produzindo dados e, obviamente, as organizações estão produzindo muito dados, né? Se a gente entrasse lá na prefeitura de Caçador agora, possivelmente a gente vai ver lá um conjunto de tarefas e atividades sendo executadas e, obviamente, gerando uma quantidade enorme, né? Uma imensidão de dados sobre eventos, sobre registros, sobre atendimentos. E esses dados, eventualmente, se eles não forem explorados, eles não têm qualquer valor. Então, o que a gente vai tentar discutir hoje é justamente como que a gente pode olhar para esses dados que as organizações públicas estão produzindo no seu dia a dia, nas suas atividades. Sem falar também, eventualmente, de dados que estão nas redes sociais, que estão sendo produzidas hoje por sensores dos mais variados possíveis, inseridos nas plantas industriais, que a gente está carregando conosco nos nossos smartwatch, no nosso carro, enfim. Como é que a gente pode olhar um pouquinho para esses dados e eventualmente enxergar oportunidades, sei lá, de um novo empreendimento, de um novo serviço bacana, ou eventualmente como que a gente pode pautar uma política pública fundamentada e orientada a dados, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar. A gente vai tentar olhar para essa maçaroca toda aqui e eventualmente prospectar oportunidades de negócio, oportunidades de novos serviços, de políticas públicas com base nesses dados. E é por isso que a gente vai atacar minimamente esse ciclo de ciência de dados. É uma área super interessante, na verdade é uma área que abraça várias disciplinas, a gente vai ver isso na medida que a gente for desdobrando o que é ciência de dados, e que de certa forma ele é norteado por um conjunto de passos. Aqui eu estou trazendo uma visão bem simplificada do que é essa área e a gente vai tentar avançar em cada passo, beleza? Mas, de forma geral, a gente tem uma etapa bastante importante, que é aquela possivelmente que vocês estão nesse momento, que é
discutir quais são as dores que os cidadãos têm, que tipo de oportunidades, necessidades os diferentes atores da sociedade, né, possuem e que a gente pode eventualmente trabalhar com projetos focados em serviços, em entrega de informação qualificada, entrega de conhecimento e atender essas demandas. Então, isso a gente vai tentar trabalhar justamente na etapa de entendimento do negócio, tá certo? Na sequência, na medida que a gente começar a definir que perguntas que a gente quer responder com dados, a gente vai ter que começar a trabalhar uma fase bastante complexa e importante, que é a fase onde a gente vai tentar identificar as fontes de dados, a gente vai adquirir os dados e a gente vai tratar os dados, tá certo? Essa é uma fase bastante trabalhosa, vamos falar um pouquinho sobre isso na sequência. Beleza, eu já tenho as perguntas e eu já tenho os dados. Legal, então está no momento da gente definir a abordagem analítica. Como é que eu vou querer gerar saídas? Eu vou gerar relatórios? Eu vou gerar análises? Eu vou gerar projeções? Então, eu vou trabalhar aqui na estratégia de modelagem, na definição e na configuração de uma abordagem analítica para pegar esses dados e tentar responder as perguntas que eu defini e produzir algum tipo de valor. E, finalmente, na etapa de implantação, a gente vai disponibilizar as nossas ferramentas, os nossos serviços, enfim, as informações para os atores que a gente identificou lá na fase inicial, de tal sorte a produzir algum tipo de valor. Legal? Então, minha ideia é passar por cada etapa, falar um pouquinho do que acontece em cada etapa e, novamente, tentar dar para vocês algumas dicas, algumas orientações que podem ser úteis no trabalho de vocês. Tá legal, gente? Vocês perceberam que eu estou falando rápido aqui, porque o conteúdo realmente é um conteúdo denso, mas se não estiver fazendo sentido, vão interrompendo, vão perguntando, vão tentar interagir também na medida do possível. Beleza, gente? Então vamos lá, eu falei que tudo começa na etapa de entendimento do negócio. A gente vai tentar, nessa etapa, responder a um conjunto de perguntas. Eu quero direcionar o meu trabalho, que vai ser um trabalho árduo, com base em um conjunto de necessidades bem delimitadas. A Bruna, na sequência, ela vai abordar uma série de técnicas bem bacanas para a gente fazer esse tipo de análise, analisar o contexto, tentar entender o perfil dos diferentes stakeholders, os diferentes atores, mapear eventualmente as necessidades, eventualmente direcionar uma estratégia bem bacana e vencedora para criar um serviço alinhado a essas necessidades. Pois bem, eu não vou entrar em detalhes sobre como a gente pode trabalhar isso. A Bruna vai abraçar essa parte. Mas só para o entendimento do restante da minha fala aqui, eu gostaria de antecipar que nessa etapa a gente vai tentar minimamente entender o problema e o contexto onde esse problema ou essa oportunidade se dá. Então, minimamente, eu quero tentar entender qual é a missão desse projeto, qual é o problema central que a gente está abraçando. Vocês têm 4 temas, né? Então, assim, o macro tema já está delimitado, mas a maneira como vocês vão trabalhar cada tema, cada equipe vai determinar. Então, a maneira como vocês vão abraçar aqueles temas, os atores que vocês vão priorizar em torno daquele segmento, né? Que tipo de consequências esses problemas trazem para os atores? Então, puxa, existe aí perda financeira, existem perdas de oportunidades, existem questões aí que são relevantes em aspecto social. Então, eu vou tentar identificar claramente os problemas e as consequências dessas dores, porque mais à frente a gente vai tentar demonstrar que a solução que a gente está criando, ela efetivamente vai gerar um impacto bem bacana, tá certo? Quanto melhor a gente conseguir entender as dores e as consequências das dores, melhor, porque melhor a gente vai conseguir justificar o nosso trabalho. E, eventualmente, quem sabe, se a meta de vocês for criar um novo empreendimento com base nisso, mais à frente também começar a mirar estratégia de venda, estratégia de precificação com base nisso, e aí vai. Tudo isso vai nos dar uma noção muito clara das dores que a gente está perseguindo e do tipo de ganho, do tipo de valor que a gente vai propiciar para os atores que orbitam naquele contexto. Legal? Eventualmente também fazer uma delimitação geográfica, um recorte social, enfim, em torno daquele contexto. Eu também quero, obviamente, entender aqui o perfil de cada ator,
que circunda esse contexto que eu estou trabalhando, tá certo? Os seus potenciais interesses, eventuais conflitos que existem entre esses atores, tá? Isso pode estar posto. Inclusive, na solução que eu vou desenvolver, eventualmente eu vou perceber que vão existir conflitos entre determinados atores. Setor empresarial com setor público, um terceiro setor, talvez existam margens de sombra que a gente vai conseguir delimitar com essa análise inicial. E principalmente, de novo, o valor que a gente vai gerar para cada ator. Isso é muito importante, a todo momento a nossa equipe tem que ter isso muito claro. Beleza? E aí também entender que tipo de inovação eu estou trazendo para esse segmento. Eventualmente, os atores conseguem atender minimamente essas demandas com algumas alternativas existentes. Legal. Que tipo de diferencial eu estou buscando no nosso projeto, no nosso serviço, na nossa entrega analítica? Isso é uma coisa que vocês vão ter que ter muito claro, tá certo? E, finalmente, eu quero definir com vocês aqui uma lista de perguntas bem específicas que a gente vai tentar responder com informação qualificada e com conhecimento que vai emergir a partir dos dados. Tá legal? Eu venho trabalhando isso de diversas formas em projetos que eu venho atuando. Vou mencionar alguns projetos mais à frente, mas, em suma, na sequência, a Bruna vai abordar bastante essas questões aqui com técnicas de design e também com um apoio da IA generativa, da inteligência artificial. Vou abordar também um pouco da inteligência artificial, que pode ser um baita parceiro da equipe de vocês. Não vai fazer o trabalho por vocês, mas pode ser mais um integrante da equipe de vocês. Vamos discutir um pouquinho isso na sequência, mas importante, então, que esses aspectos aqui a Bruna vai verticalizar um pouquinho mais. Beleza? Na sequência. Então vamos lá. Então, em alto nível, eu já tenho um conjunto de demandas. Eu já tenho clareza das dores que eu quero suprir com informação qualificada e conhecimento. Legal. Agora vem a segunda etapa, onde eu vou trabalhar a aquisição e o tratamento de dados. O que acontece nessa etapa, gente? Basicamente, nessa etapa, então, eu vou definir as fontes de dados que eu vou trabalhar, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existem vários tipos de canais onde a gente pode ter acesso a dados de organizações públicas, de interesse público. Vamos falar um pouquinho sobre isso na sequência. Eu vou ter que trabalhar o planejamento e a implementação da minha estratégia de aquisição de dados, tá certo? Da mesma forma, a minha estratégia de tratamento desses dados, sim, porque eventualmente os dados eles vêm incompletos, vêm com algum tipo de inconsistência. E a primeira saída que vocês gerarem com algum tipo de erro já vai desqualificar o serviço de vocês. Então é muito importante que a gente dedique uma energia grande aqui nessa etapa de tratamento dos dados, de purificação, de limpeza. Eventualmente também eu vou ter que trabalhar com integração de diferentes fontes. Puxa, tem dados que o Ministério da Agricultura tem, mas eu também tenho dados que o IBGE tem que são complementares. Então, nessa etapa aqui, eu vou estar adquirindo esses dados, tratando e integrando, para mais à frente gerar meus relatórios, minhas saídas analíticas. Tá? Então, tudo isso acontece nessa etapa. Vou configurar também a área onde eu vou armazenar meus dados. Né? Se eu vou trabalhar com uma iniciativa mais sofisticada, eu vou ter que ter talvez um banco de dados um pouco mais robusto para receber continuamente dados. Esses dados podem ser volumosos, tá certo? Isso eu vou tratar nessa etapa também. E vou fazer uma análise inicial desses dados. É importante que a gente conheça os dados, tenha um mínimo de ideia, de noção sobre os assuntos que permeiam esses dados, sobre até onde vão os dados, para que a gente consiga direcionar a etapa seguinte de modelagem e definição da estratégia analítica. Tá legal? Então, falando um pouco sobre fontes de dados. A gente tem aqui diversas fontes onde a gente pode ter acesso, eventualmente imediato, a dados públicos. Dados mantidos e produzidos por organizações públicas. Tá legal? Então, eu vou entrar rapidamente aqui num canal federal, que é o Dados.gov.br. A gente pode também acessar o equivalente em nível estadual, que é o Dados SC.gov.br. Deixa eu acessar rapidamente o site aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente tem ali pela frente. Imagino que vocês estejam vendo minha tela.
Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu entrei no canal de dados abertos. Tá? Deixa eu acessar a página principal aqui. Essa plataforma é uma plataforma bem interessante que vem sendo utilizada por vários entes, principalmente na esfera federal, para expor os seus dados. Principalmente numa pegada já de transparência ativa. Quer dizer, eu não preciso esperar o cidadão bater na minha porta usando lei de acesso à informação para a gente disponibilizar algum tipo de dado. Não, eu já posso produzir esses dados e dar amplo acesso a esses dados para que o cidadão, o empresário, o terceiro setor possa utilizar esses dados para vários fins, inclusive para empreender, que é o nosso caso aqui, tá certo? Vocês vão perceber aqui, eu estou acessando o site nesse momento, e tem uma interface onde eu posso fazer uma busca aberta, tá certo? Ou eu posso navegar pela interface de navegação deles sobre os conjuntos de dados que estão disponíveis. Nesse momento ele informa para mim que existem 14.433 conjuntos de dados disponíveis. Então tem muitos tipos de dados legais que a gente pode trabalhar, tá certo? Eu vou clicar aqui. Então aqui eu continuo tendo aquela caixinha de busca aberta, onde eu posso fazer uma busca aberta, né, colocar um argumento de busca qualquer, ou eu posso navegar. Então vocês vão ver aqui que, por exemplo, eu posso navegar por temas. Puxa, meu projeto tem a ver com agricultura. Ó, um dos temas que está aqui é agropecuária. Tá? Não, tem a ver com comércio e serviço, defesa nacional. Então vocês vão perceber que esses itens de dados eles estão organizados por temas. E eventualmente a gente pode trabalhar navegando nesses temas. Da mesma forma, também vocês vão perceber que eu posso fazer buscas por formatos específicos de dados. Então, possivelmente, vocês vão trabalhar em soluções mais simples nesse primeiro momento. Um formato de dados muito bacana que vocês conseguem trabalhar, por exemplo, usando o Excel direto, é o formato CSV, o formato de dados separados por vírgula. Esse tipo de arquivo eu consigo abrir diretamente com o meu Excel e trabalhar as análises, a manipulação dos dados diretamente com Excel. Tá? Da mesma forma, vocês vão encontrar outros tipos de formatos que são relativamente fáceis, são muito fáceis ou relativamente fáceis de serem tratados pela equipe de vocês. Então, vocês também podem fazer busca direta pelo tipo de formato. Enfim, pela periodicidade de atualização, existem várias formas, então, de eu chaveando e encontrando um item de dado que seja do meu interesse. Né? Então, por exemplo, eu quero ver o que tem envolvendo a agricultura. Ele começou a aparecer, começou a demonstrar aqui as fontes de dados. Vou pegar um qualquer aqui, base de dados e embarcações pesqueiras. Acho que não tem nada a ver com o desafio de vocês. Mas só para a gente entender o comportamento do site. Quando eu clico sobre uma fonte de dados, ele faz uma breve apresentação sobre o que é essa fonte de dados, tá certo? O tipo de licença. Tá? Geralmente a gente vai trabalhar aqui com formatos abertos, onde a gente pode tranquilamente trabalhar, manipular e produzir nossas informações. Os tipos de formato que eu vou encontrar, a atualização como é feita, enfim, uma série de informações importantes para que vocês possam definir. Puxa, vem para o meu projeto, não vem. Tá legal? Também informações sobre a organização que está expondo dados. E aqui em recursos, vocês vão conseguir finalmente ter acesso ao próprio dado. Então, aqui eu tenho a base de dados de embarcações pesqueiras no formato de texto com os dados separados por vírgula. Basta clicar aqui em acessar o recurso, eu vou baixar então essa base de dados e eu posso começar a brincar com esse dado, tá certo? Então, a operação vai nessa linha, tá? Se a gente entrar aqui no portal de dados abertos do governo estadual, a mecânica é muito semelhante. Eu posso procurar por tema, eu posso procurar por busca aberta, eu posso identificar os formatos disponíveis, a atualização, como é feita, e decidir sobre qual dado que eu posso utilizar. Muitos municípios também mantêm uma plataforma de dados abertos semelhante a essa, então, eventualmente, dependendo da localidade, você pode ter acesso diretamente, né, no portal de dados abertos daquele ente que você tem interesse em acessar os dados, certo? Alternativa também, caso eu não encontre os itens de dados que eu preciso para fazer meu projeto. Puxa, eu posso usar o expediente da Lei de Acesso à Informação e solicitar esses itens de dados ao órgão competente.
A Lei de Acesso à Informação ela foi promulgada em 2011. Basicamente, ela nos confere a garantia de que podemos solicitar dados. Não há nem necessidade de explicar o motivo, a motivação para fazer a solicitação, né? Basta identificar e fazer o encaminhamento da solicitação. Oi, Elane. Oi, professor. Não, só uma dúvida aqui no chat que o Eduardo colocou. Ele é da equipe Exag Conecta e ele está com a dúvida de como ir aplicando mais filtros durante a pesquisa. É fácil encontrar dados mais locais ou eles vêm mais agrupados com um panorama estadual? Então, na plataforma de dados abertos do governo estadual, a gente vai encontrar muitos itens de dados produzidos por secretarias, né, por órgãos estaduais. Se vocês precisam trabalhar com dados de município, talvez vocês não encontrem no dados BR e tampouco nos dados SC. Talvez o caminho seja esse que eu estou falando nesse momento. Puxa, eu preciso de um dado específico lá da Prefeitura de Caçador. E eu entrei na página de transparência lá do site, né, do portal da Prefeitura e não encontrei esse dado. Pois bem, a gente pode usar o expediente da LAI, da Lei de Acesso à Informação, para fazer uma solicitação. Tá certo? O fato é que a LAI, ela apresenta a questão do acesso à informação como regra. Tá certo? Eventualmente, tudo bem, eu vou solicitar um dado, a prefeitura pode descrever que esse dado é um dado sigiloso, principalmente quando envolver identificação de indivíduos, essas questões que transitam em torno do LGPD. Mas a regra geral é que o dado deve ser disponibilizado para consulta ao cidadão. Então, a gente pode fazer uma solicitação direta à prefeitura e, né, demandar os dados a que a gente precisa para fazer o projeto. Tá? Como é que a gente faz isso? Esse material, Elane, eu vou colocar à disposição de todos, tá? Esses slides, vocês vão ver que tem vários links. Obviamente, vocês não vão conseguir acompanhar tudo na minha fala, que está super corrida aqui. Mas então, esse material vai ficar disponível para vocês. Vocês vão poder, com calma, pegar os links, acessar as plataformas e aí vai. Então, primeiro, a gente vai perceber que várias prefeituras e órgãos, para além dos órgãos federais, utilizam uma plataforma chamada Fala BR, que é mantida pela CGU, pela Controladoria Geral da União, tá certo? Eu pesquisei lá e vi que várias prefeituras utilizam o Fala BR como um canal de contato, tá certo? A gente também vai perceber que em nível estadual existe um canal mantido pela Ouvidoria Geral, aonde eu posso entrar com meus pedidos de acesso à informação. No caso das prefeituras, isso aqui é um recorte do site lá da Prefeitura de Caçador. Existe um canal específico também no site da Prefeitura de Caçador, onde vocês podem fazer a solicitação dos itens e dados que vocês precisam, tá certo? Por força de lei, os órgãos têm até 20 dias para atender os pedidos de acesso à informação, tá certo? Então, normalmente, pode tomar algum tempo, eventualmente, se o dado já está disponível, o acesso pode ser rápido, se não, eventualmente, o tempo demandado pode chegar até esses 20 dias, tá certo? Importante que quando vocês entrem em contato com o órgão competente, que vocês detalhem bem o que vocês precisam. Puxa, eu preciso de dados assim, assim, assado, detalhados por isso, com um aspecto temporal, do ano tal até o ano tal. Então, quanto mais detalhes você puder informar no seu pedido, melhor. Senão vai começar aquele vai e vem, né? Você vai receber o dado e vai se tocar, puxa, está faltando isso, isso, isso. Então, vai ter que fazer uma nova solicitação, você vai ter que esperar esse tempo, né, para a geração do dado. E isso pode, de repente, até comprometer o prazo de vocês. Tá certo? Então, pensem bem nos detalhes do dado, façam um pedido da forma mais detalhada possível, tá certo? Para que vocês possam ter um dado bacana para poder desenvolver o trabalho de vocês, tá certo? Então, resgatando aqui, né? A gente falou sobre canais onde eventualmente eu consigo encontrar dados já prontos, tá certo? Então tem vários dados, possivelmente de contexto nacional, que vocês podem usar lá no Dados BR, no site do IBGE, enfim. Ou eventualmente eu preciso de um dado bem específico em nível local, não existe nesses canais, então a Lei de Acesso à Informação e os canais de ouvidoria, de transparência de cada órgão vão possibilitar com que vocês façam esse tipo de solicitação, tá certo?
Falando dessa etapa, né, de extração, transformação e carga de dados, né, a gente vai encontrar uma diversidade enorme de ferramentas que vão nos apoiar nesse tipo de atividade. Então, puxa, eu consegui ter acesso aos dados, eu tenho lá milhares e milhares de linhas, quero uniformizar, eu quero, de repente, eliminar linhas que estão inconsistentes. Como é que eu faço isso? Então, o que eu estou listando para vocês são exemplos de ferramentas que contam com versões totalmente abertas ou, eventualmente, versões gratuitas de ferramentas bem bacanas que vocês podem utilizar neste momento para fazer o trabalho de vocês. Tá certo? Uma ferramenta que eu vou fazer menção é o Power Query, que é uma ferramenta da própria Microsoft. É uma ferramenta onde vocês podem trabalhar sobre o Excel e mandar o Excel fazer alguns tratamentos para vocês. Tá certo? Databricks é uma ferramenta super bacana, onde você pode desenhar o fluxo, pega o dado, executa tal ação, depois executa tal ação, sem você precisar programar. Eu acredito que boa parte aqui dos alunos talvez não tenham conhecimento de programação. Essas ferramentas que estou citando, muitas delas vão possibilitar com que vocês façam tratamentos bem interessantes sobre dados, sem precisar programar, simplesmente fazendo cliques com o mouse e arrastando caixinhas, e ele vai executando para você o que você está solicitando, tá certo? Além disso, eu havia mencionado que eu ia falar um pouquinho sobre IA generativa, né? Será que IA generativa pode nos ajudar nessa etapa de tratamento de dados? Quero fazer uma pequena demonstração para vocês, tá? O que eu fiz? Eu acessei agora há pouco o ChatGPT, tá certo? Poderia ter feito isso também no Gemini, né, da Google, no Claude, enfim. Então eu estou abrindo aqui uma sessão, né, num aplicativo de IA conversacional, de IA generativa, que é o ChatGPT. Olha o que eu fiz aqui. Ao invés de iniciar uma conversa, como naturalmente a gente faz no ChatGPT, né, o que eu fiz primeiro foi arrastar uma planilha aqui para dentro. Né? Ou posso simplesmente clicar aqui no maisinho e selecionar os arquivos que eu quero trabalhar. Tá certo? Por que eu fiz isso? Porque eu quero trabalhar sobre uma massa de dados. Eu quero fazer ciência de dados usando o ChatGPT. Tá legal? Então, a primeira coisa que eu fiz foi arrastar aqui para dentro uma massa de dados, que é uma massa de dados bem volumosa. É uma planilha, na verdade, que reúne o registro de acidentes que ocorreram no Brasil inteiro entre 2010 e 2023. Então, é uma massa bem grande de dados. Tá certo? Primeira coisa que eu fiz, depois que eu inseri a planilha ali dentro, eu falei o seguinte: analise para mim os dados e verifique a necessidade de fazer um pré-processamento, algum tipo de tratamento nos dados desse arquivo. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, que eu acho que fica melhor para vocês. Aí, o que ele começou a dizer para mim? Olha, eu posso analisar se existem dados mistos, se tem dados faltantes, se os formatos dos dados estão compatíveis, se tem algum tipo de erro, verificar a necessidade de limpeza, de padronização de formatos, e aí vai. Aí eu falei o seguinte: manda brasa, tá? Realize para mim todas as atividades indicadas, mas não remova colunas e tampouco linhas. Dali para frente, ele começou a trabalhar com os dados e gerou uma nova massa de dados tratada para mim. Tá certo? Se vocês analisarem aqui na minha tela, vocês vão perceber que algumas frases terminam com azulzinho. Né? Esse é um comportamento típico do ChatGPT. O que tem nesse azulzinho? Tem todo o código que ele gerou para fazer aquela tarefa. Então, na prática, ele desenvolveu um programa para fazer todo aquele tratamento, que é um tratamento bastante complexo, para mim. Eu não fiz uma linha de código. Eu fiz automaticamente isso usando aqui o próprio gerador de código do ChatGPT. Depois vamos falar um pouquinho sobre alguns desafios envolvendo isso. Tá bom, gente? Mas o fato é que, geralmente nessa etapa de tratamento de dados, a gente precisa de gente com perfil de ciências da computação,
de banco de dados, de infraestrutura. Na prática, esse camarada desempenhou como se fosse um papel complementar na minha equipe, trazendo essas competências para dentro da equipe, tá certo? E ele gerou um bloco de código absurdo aqui e bastante denso sobre isso, tá? Fazendo isso no Gemini, o comportamento vai ser muito semelhante, tá? Falando sobre o Gemini, Gemini é a solução da Google, né? Que rivaliza com o ChatGPT. Só que já dando uma dica para vocês, se vocês acessarem o Gemini, né, o Gemini, por meio desse link aqui, ó, Google AI Studio, vocês vão ter acesso ao modelo mais avançado do Gemini, de graça, e com uma janela de contexto que vai permitir absorver um volume de dados muito grande, tá certo? E as respostas do Gemini, nesse momento, com esse modelo que está disponível aqui no AI Studio, está sendo melhor do que as respostas do ChatGPT com os modelos mais avançados que eu tenho acesso na versão paga. Então, realmente, nesse momento, hoje é dia 21/5, a Google está ganhando a corrida. Está à frente da OpenAI e dos demais players no mercado de IA, tá certo? Hoje, amanhã já vai ser diferente. Eu sei que essa semana todos os players estão lançando novidades. É um absurdo, toda semana tem novidade. Mas o fato é que o Gemini talvez seja uma solução gratuita que resolva muitos dos desafios que vocês têm hoje pela frente de tratamento de dados. E mais à frente eu vou mostrar como ele pode me ajudar também a fazer análise de dados. Tá legal? E basicamente, na mesma linha que eu mostrei lá no ChatGPT, muito do que o Gemini faz é gerando código. Tá? Eu subi aqui uma planilha de ouvidoria, né, de registro de atendimento numa prefeitura, e ele gerou um blocão de código absurdo aqui em Python, tá certo? Automaticamente para realizar aquelas tarefas. Além de gerar esse código, ele executa para mim. Mas também, se eu quiser pegar esse código e mais à frente trabalhar sobre ele, a gente pode fazer isso. Tá? Eu vou falar de ferramentas onde a gente pode também mexer nesse código, evoluir, fazer ajustes e continuar nosso trabalho. Tá bom, gente? Então, o fato é que, eventualmente, a IA generativa pode ser um belo de um parceiro nessa etapa, que é uma etapa que consome muito tempo, normalmente, que é a etapa de tratamento de dados, certo? O Google Colab, enfim, tem várias ferramentas onde eu posso pegar esse código, né, que as IAs estão gerando e trabalhar sobre ele. O Google Colab é uma ferramenta muito bacana, não preciso instalar nada, onde eu posso simplesmente colar aquele código, executar, fazer adequações, usar o próprio Gemini aqui para melhorar o código, enfim. Então, existem várias ferramentas que eu vou citando aqui para vocês, eu vou deixar vocês tontos, mas mais à frente depois vocês podem voltar aqui e repetir, voltar com calma, acessar os links e saber um pouquinho mais sobre eles. Né? E vou deixar aqui para vocês também acesso a um videozinho que eu gravei para mostrar como eu posso usar o próprio Excel na questão do tratamento dos dados. Então, puxa, baixei uma maçaroca de dados da Prefeitura de Caçador ou do Dados Gov.br, certo? Eu posso usar dentro do próprio Excel uma ferramenta chamada Power Query, e ela pode me ajudar a fazer vários tipos de tratamentos bem legais. Então, por meio desse QR Code, vocês têm acesso a um videozinho que eu coloquei no YouTube, que vocês podem assistir com calma e aprender eventualmente a como fazer tratamentos de dados usando uma ferramenta que está disponível para vocês hoje. Tá? Beleza, gente? Se eu não deixei vocês tontos ainda, eu vou deixar agora, tá? Então, vamos lá. Eu já defini quais são as demandas, qual é o valor que eu quero gerar e já acessei os dados que eu preciso, né, para responder aquelas demandas e já fiz um tratamento desses dados. Pois bem, agora eu tenho que avançar definindo de que maneira eu vou gerar informação, insights, serviços analíticos bacana que vão atender aquelas dores lá do começo. Eu vou entrar na etapa da modelagem. Tá legal? Então, aqui na modelagem, gente, a gente vai eventualmente se deparar com uma encruzilhada. De que maneira que eu vou gerar as informações?
a gente pode encontrar uma diversidade enorme de técnicas para produzir informações de qualidade, conhecimento, insights bem legais. Tá? Aqui nessa figura a gente tem as macrocategorias de técnicas analíticas. Quanto mais para a direita, mais complexa e eventualmente mais valor eu vou gerar. Tá legal? Então, a primeira abordagem clássica que a gente pode utilizar para a produção de informação é uma abordagem descritiva. Qual que é a ideia dessa abordagem? Basicamente, descrever o que aconteceu. Legal? Então, qual foi o volume de acidentes que ocorreram nas rodovias federais? Então, eu vou pegar os dados e vou gerar um gráfico, por exemplo. Né? Vou mostrar como foi a evolução semanal disso, né? Os tipos de ocorrência. Esse é o tipo de análise mais comum, super importante, super relevante, que tem um enfoque de mostrar o que aconteceu. Tá? Isso, per si, já tem grande valor. Mas veja, até o momento eu falei de passado, né? O que aconteceu? Quantos acidentes ocorreram? Então, o descritivo geralmente tem uma pegada mais retrovisor. Vai nos trazer conhecimento interessante, mas vai falar muito de passado. Tá certo? Beleza. E, eventualmente, também, eu vou me deparar com um relatório ou com um painel de indicadores bonitões que vocês vão construir. Vou entender o que aconteceu, mas a minha próxima pergunta vai ser o seguinte: tá, mas por que aconteceu? Então, eu tenho aqui, por exemplo, na iniciativa privada, o registro de faturamento mensal das minhas lojas e, de repente, eu percebo que teve uma queda absurda na venda. É natural que a próxima pergunta vai ser o seguinte: por quê? Explica para mim qual foi a razão da nossa queda no faturamento. Pois bem, nesse momento, eu vou abrir mão das abordagens descritivas e vou trabalhar com técnicas de diagnóstico. Aqui eu vou tentar explicar relação de causa e efeito, causa raiz, correlação. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais no domínio da estatística. Eventualmente eu vou me deparar com demandas que vão envolver técnicas de IA. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas bacanas. Depois vou mostrar como é que a gente pode usar o ChatGPT para fazer isso. Tá legal, gente? Mas aqui eu estou tentando explicar por que aconteceu. Legal? Continuo falando de passado. E se eu quiser falar de futuro? Beleza, eu entendi o porquê que a gente perdeu venda. Por que o faturamento caiu? O que vai acontecer daqui para frente? Veja, a minha pergunta agora vai numa linha mais preditiva. Eu estou tentando cercar o que vai acontecer. Tá certo? Então, aqui, novamente, eu vou ter que trabalhar com estatística, técnicas de regressão, técnicas de IA, para projetar a realidade futura. E aqui, eventualmente, vocês vão ter algumas entregas muito legais que vocês podem fazer nas equipes, trabalhando com esses dados das prefeituras. Né? E, finalmente, aqui, o top do topo, né? Prescritivo. Beleza. Eu já sei o que aconteceu, já sei o porquê aconteceu, já sei o que vai acontecer, o que eu faço? Que tipo de intervenção eu faço? Né? Que tipo de medida, que tipo de política pública, que tipo de intervenção eu, iniciativa privada, posso fazer? Que tipo de negócio que eu posso abrir com isso? Enfim, aqui eu estou falando efetivamente em tomar uma decisão e partir para ação. Tá certo? Aqui a gente vai encontrar, basicamente, IA, e a gente vai encontrar um espaço muito legal para trabalhar IA generativa. Tá certo? Vamos tentar enxergar isso na prática? Rapidamente. Elaine, eu não sei como é que eu estou de tempo, porque eu me perdi a hora que eu comecei aqui, tá? É que me avisa se estiver terminando o tempo, tá? Só para mostrar alguns projetos aqui, para exemplificar para vocês. Esse projeto foi um projeto que a gente desenvolveu na universidade faz um bom tempo, cujo foco era o seguinte: o que está acontecendo com relação ao câncer no nosso país? Puxa, a gente tem muitos dados espalhados de atendimento, de morte, de investimento em políticas públicas, tudo espalhado em vários setores, em vários órgãos, mas a gente não consegue saber o que está acontecendo com essa questão tão importante para nós, que é a questão do câncer. Tá certo? O que a gente fez? A gente fez um projeto de ciência de dados, muito na linha de business intelligence aqui. A gente mapeou as fontes de dados. Então, tem dados lá de atendimentos, internações e gastos no SUS. Tem dados sobre nascimentos. Tem dados sobre população. Cada um numa fonte diferente. A gente fez toda aquela etapa de aquisição de dados, tratamento de dados, organização dos dados. Para quê?
para criar uma série de saídas analíticas. Então, a gente criou um grande banco de dados integrando esses dados e criou um ambiente onde a gente conseguia mostrar como é que está o volume de atendimentos, como é que estão os gastos, como é que está a incidência do câncer por localidade, e assim vai. Basicamente, a gente criou uma série de painéis e relatórios para trazer essas respostas. Eu lembro que quando a gente lançou esse projeto, esse é um projeto antigo, muito tempo atrás. Um grupo de médicos veio conversar conosco, foi feito um grande evento, tinha mais de 1.000 médicos aí, integrantes da academia, enfim, da área de gestão pública também. E o pessoal começou a vir até mim para tirar algumas dúvidas. Eu lembro que tinha um médico de uma localidade, um município super pequeno em Minas Gerais, ele veio até mim, puxa, Denilson, mostra para mim o que está acontecendo na minha cidade. A gente fez uma pesquisa rápida aqui, a gente mostrou rapidamente que aquela cidade, que era uma cidade super pequena, era uma das campeãs nacionais em mortalidade por um câncer bem específico. Aí o médico falou, puxa, por favor, imprime isso para mim. Porque eu tinha sentimento que aquela indústria que se instalou na minha cidade estava matando a população. Deve estar contaminando a água, alguma coisa assim. Só que eu não tinha evidências. Agora, finalmente, a gente está mostrando aqui no teu relatório que, temporalmente, as coisas começaram a acontecer, principalmente a partir daquela época que a empresa se instalou e começou a operação. Então, esse tipo de insight foi gerado por quê? Porque eu peguei os dados, tratei os dados, levei para um ambiente de tomar decisão, e agora, com informação qualificada, as pessoas começam a ter condições de enxergar as coisas. Tá certo? O que vocês acham que aconteceu com esse projeto logo em seguida? Gente, a gente começou a verificar a questão grave que é a corrupção no sistema público de saúde. Tá certo? A gente percebia rapidamente com cliques de mouse, indivíduo, por exemplo, recebendo 10 vezes a quantidade de quimioterapia que o ser humano aguentaria. Claramente indicativos de fraude, de corrupção, enfim. Depois de algum tempo, esse projeto foi finalizado, né? Ele não existe, e até hoje eu não conheço um projeto que faça esse tipo de entrega de informação. Isso é um projeto antigo, tá? Mas antecipando para vocês, nem sempre informação é bem-vinda, tá? Nem sempre é bem-vinda, porque eventualmente lança a luz sobre coisas que são muito críticas. Tá certo? Nesse caso aqui, a gente está lançando luz sobre uma série de coisas muito importantes. Tá? Avançando um pouquinho, eu falei do descritivo. Basicamente, um conjunto de relatórios, e olha a importância disso. Tá, mas eu quero avançar, eu quero explicar o porquê. A gente pode trabalhar com técnicas de análise de associação, do tipo, tal coisa gera tal coisa. Classificar, eventualmente ter uma massa de dados, eu quero agrupar em categorias previamente definidas, ou deixar com que a máquina mesmo enxergue similaridades e extraia algum tipo de conhecimento útil para nós. Exemplo, projeto que a gente desenvolveu para a Celesc, que também é um projeto antigo. Basicamente, o que a Celesc queria fazer? Ela queria identificar possíveis fraudadores, quer dizer, empresas que têm gato. Tá certo? O que a gente fez? A gente aplicou uma técnica de classificação para tentar classificar dados, né, de clientes da Celesc no final, né? Esse cliente é um fraudador, esse cliente não é um fraudador. O que a gente fez? A gente pegou uma massa de dados, né, de clientes que a empresa sabia que eram fraudadoras, que a Celesc sabia que eram fraudadoras, e que a Celesc sabia que não eram fraudadoras. A gente usou essa massa de dados para treinar um algoritmo. O algoritmo aprendeu, com base num conjunto de padrões daqueles dados, a classificar fraudador e não fraudador. Pois bem, na sequência a gente pegou uma massa de dados de clientes que a Celesc não sabia. E o índice de acerto na primeira geração da ferramenta foi de 83%. Significa o que isso? Que a pessoa foi a campo e 83%, né, desses estabelecimentos, as borracharias, posto de gasolina, padaria, que foram apontadas como possíveis fraudadoras, eram efetivamente fraudadoras. Então a gente gerou aqui um ganho substancial para a Celesc, que otimizou o tempo, uma questão de perda comercial bastante importante e uma entrega de informação aqui gerou para essa empresa, tá certo? Usando uma técnica de descoberta. A gente fez vários projetos também com grandes organizações. Isso aqui é um grande banco privado do Brasil, não vou poder mencionar quem é o cliente, mas basicamente a ideia o que era? Olhar para dados de atendimentos, para dados de
canais de denúncia e tentar entender o perfil dos desvios de conduta dos funcionários do banco. Então, a gente desenvolveu uma solução de inteligência artificial que, dado uma denúncia qualquer, por exemplo, aparecia lá um registro de um e-mail de um caixa de um banco qualquer, numa agência qualquer, dizendo, olha, eu estava atendendo o cliente, chegou o gerente gritando comigo na frente de todo mundo. A máquina, analisando esse padrão, ela vai classificar isso como um desvio do tipo assédio moral. Daqui a pouco vem um relato e classifica como assédio sexual. Enfim, a máquina ajudava a classificar isso e ajudava também a projetar isso para o futuro. Para quê? Para o banco trabalhar campanhas de educação corporativa, sensibilização, estratégias de integridade e alinhamento numa operação que abrange o Brasil e o resto do mundo. Né? O banco tem participação internacional. Tá? Aqui eu estou falando também da perspectiva projetiva. E, finalmente, a perspectiva do prescritivo, da máquina recomendar ou fazer alguma ação para mim. Aqui tem um exemplo de um projeto bem bacana que a gente desenvolveu e está desenvolvendo ainda com o governo do Paraná, que ele foi premiado com o primeiro lugar numa competição internacional aí de projetos envolvendo gestão do conhecimento e ciência de dados, cujo objetivo desse projeto o que era? Era mapear os potenciais no território, os especialistas em áreas diversas, os recursos disponíveis para fazer projetos de pesquisa e inovação e começar a fazer um match entre esses atores. Então, a empresa tem uma demanda qualquer, tem uma dor qualquer, né? Demanda uma ação de inovação. Quem são os pesquisadores? Quais são as organizações que têm infraestrutura e poderiam, de repente, ser combinadas para ajudar a resolver esse problema dessa organização? Né? Eu preciso trabalhar uma política pública. Né? Quem são? Né? Qual é a configuração de arranjo ideal para atacar essa demanda? Então, a gente trabalhou muito IA para tentar fazer esse tipo de match, de recomendação em nível individual. Denilson, tem pessoas que estão trabalhando no mesmo assunto. Denilson, tem uma nova produção que tem a ver com um projeto de pesquisa teu. Ou organização X, tem aqui um conjunto de especialistas, startups, que pode ajudar a resolver o teu problema. Então, essa pegada da máquina não só entender o que está acontecendo, mas eventualmente recomendar ou tomar uma decisão para a gente, é que a gente vai encontrar, talvez no topo, com uma abordagem prescritiva. Dá para fazer isso trabalhando com o ChatGPT ou com o Gemini? Eventualmente dá para fazer, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu comecei a mostrar no caso dos acidentes de trânsito. Né? Depois de tratar os dados, o que eu perguntei para o ChatGPT? De que maneiras eu posso analisar os dados dessa planilha? Olha o que ele falou para mim. Com os dados de acidente de trânsito, a gente pode trabalhar, por exemplo, análise temporal, por exemplo, identificando padrões sazonais, que influenciam acidentes, trabalhar análise geográfica, a gente pode trabalhar análise de acidentes, identificar as causas desse acidente, tudo isso ele está sugerindo para mim. Tá? Eu posso trabalhar correlação, por exemplo, com fatores externos, com condição climática, eu posso trabalhar modelagem preditiva, enfim. Tudo aquilo que eu falei de descritivo, diagnóstico, projetivo e prescritivo, ele sugeriu como possibilidades para mim. Aí eu falei para ele o seguinte, identifique para mim as categorias de acidente mais comuns e os principais fatores associados a cada categoria. Ele começou, gerou uma resposta bastante incompleta, eu continuei a interação, olha, detalha mais isso, acrescenta mais aquilo. Então, esse é um ponto bastante importante que eu queria enfatizar desde já para vocês. Tá? Esses recursos estão disponíveis para todos. O que é importante? Que a gente tenha repertório para fazer perguntas, para poder entender o que esse tipo de recurso pode fazer, direcionar o raciocínio da máquina e ajustando o caminho dela com orientações bem precisas, tá certo? Esse tipo de repertório vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá certo? Então, não é por nada que a gente percebe um movimento muito grande de empresas contratando pessoas com uma idade um pouco mais elevada. Por quê? Porque, eventualmente, nesse tipo de indivíduo que já passou por várias situações, ele tem um repertório capaz de formular perguntas bacanas, de enxergar coisas para onde ele pode levar a máquina. Então, gente, eu vou ter que ter repertório para guiar a máquina
e repertório para interpretar o que ela está trazendo para mim. Eu não posso confiar cegamente no que está trazendo para mim. Eventualmente, ele está trazendo dados incompletos, coisas inverídicas, ou mesmo alucinando, como a gente diz. Eventualmente, ele não tem uma informação, ele inventa. Então, é muito importante que vocês tenham esse tipo de pé atrás, a todo momento, para poder conduzir exatamente as análises da forma como a gente precisa. Então, depois de um ciclo de interação que foi relativamente longo, como vocês viram aqui, ele finalmente trouxe para mim. Então, trouxe para mim o seguinte, olha, uma categoria colisão traseira, frequência tal, e os principais fatores associados à colisão traseira têm a ver com condição da rodovia, condição climática, horário do dia, colisão lateral, outro padrão, saída de pista. Então, ele foi começando a explicar para mim as ocorrências, e nessa altura aqui eu comecei a perguntar mais sobre acidentes envolvendo motos. Tá? Então, continuei aqui falando, e finalmente, eu cheguei numa linha aqui mais prescritiva. Tá? E aqui eu vou deixar para resgatar esse final da interação aqui no finalzinho da minha fala. Tá? Mas então, eu posso usar a IA generativa para trabalhar esse tipo de análise, processamento analítico, ou posso usar uma série de ferramentas que estão disponíveis para trabalhar isso, né, manualmente, com ou sem assistência da IA. Gosto muito de uma ferramenta chamada Orange, que é uma ferramenta gratuita, onde vocês podem fazer muito sem codificar. Vocês podem escolher um modelo, eu quero trabalhar uma técnica de classificação, quero trabalhar uma técnica de associação, e ele vai gerar as coisas para você. Tá? Então, o Orange vai nessa linha, o RapidMiner também é uma ferramenta muito bacana que eu já trabalhei, bem bacana. São ferramentas muito legais que podem ajudar vocês, para além do uso do IA generativa, como a gente viu aqui. E para fechar aqui, legal, eu já trouxe aqui um conjunto de análise, já trabalhei meu algoritmo. Como é que eu entrego, né, para o público-alvo? Como é que eu gero os insights para a política pública? Como é que eu empacoto isso em serviços? Agora a gente está na última etapa da ciência de dados, que é a implantação. O que eu estou preocupado aqui? Em preparar um ambiente para disponibilizar esses serviços, esses dados, eventualmente integrar o que eu fiz com outras soluções. Puxa, eu vou integrar isso dentro de um serviço que uma empresa privada faz. Eu vou integrar isso num canal que a prefeitura já tem. Enfim, ou vou criar um aplicativo, vou criar um portal e vou oferecer isso de forma paga, gratuita. Essas decisões vocês vão estar tomando nessa etapa da implantação. Como é que eu vou trabalhar a capacitação, eventualmente? Tudo isso eu vou fazer nesse momento. Ferramentas para empacotar e entregar. Puxa, tem ferramenta muito bacana, como o Power BI da Microsoft, que vocês têm acesso. Vocês são alunos da ESAG, vocês têm acesso ao Microsoft 365. Vocês conseguem usar o Power BI, que é uma ferramenta muito legal para criar relatórios, painéis indicadores. A Irene sabe do que eu falo, porque ela já montou uns painéis muito legais aí na CIP, né? Então, são ferramentas muito legais que eu não preciso saber programar para fazer isso. Tá legal? Nesse QR Code aqui, vocês vão ter acesso a um pequeno tutorial que eu montei para explicar como usar o Power BI na prática. Tá? Muito simples, muito bacana. Outra ferramenta que vai na mesma linha, que eu vou sugerir para vocês, é uma ferramenta da Google, chamada Looker, né? Que é uma ferramenta também que eu posso criar painéis, relatórios, muito show, muito fácil de usar, não preciso programar para entregar saídas, tá certo? E posso usar o bom e velho ChatGPT, Gemini, e aí vai. Deixa eu mostrar para vocês o que ele gerou. Veja, eu já tenho as análises dos padrões dos acidentes. Olha o que eu pedi para ele fazer. Estruture para mim uma campanha focando a sensibilização de motociclistas. Detalhe as etapas da campanha enfocando motociclistas da Grande Floripa e indique investimento necessário. Então, ele já identificou os padrões, já fez uma série de análises para mim nessa sessão. Agora eu venho na linha da prescritivo do tipo, o que eu faço com isso? Nesse caso, que tipo de política pública eu posso fazer? Tá? Antes disso, ele mostrou para mim as estratégias possíveis. A gente pode trabalhar numa linha de educação, por exemplo, trabalhando em programa de formação de condutor, campanha de conscientização. A gente pode trabalhar melhoria na infraestrutura, com faixa exclusiva para moto. Ele trouxe uma série de propostas de políticas públicas que a gente poderia trabalhar, né, para abordar essa questão dos acidentes com motos.
Aí eu falei para ele trabalhar uma campanha de sensibilização. Olha o que o danado fez. Ele montou um projeto inteiro para mim. Ele criou para mim uma campanha chamada Vida em Duas Rodas, detalhou as etapas desse projeto, como a gente faria, e detalhou um investimento projetado para executar cada etapa. Então, na prática, ele empacotou para mim uma proposta de um projeto bem detalhado para implementar uma política pública e levar isso para ação. Tá? Nesse nível que a gente pode chegar com uma IA generativa e com o avanço da inteligência artificial que nós temos. Elane, pelo jeito já esgotou, né? Eu poderia avançar trabalhando a campanha aqui, detalhando isso, e aí vai, tá? Não vou ter tempo para falar, mas tem toda uma linha de avanço absurdo envolvendo agentes ou agentes, onde eventualmente eu posso criar serviços, sistemas que embarcam a IA generativa e podem trabalhar um nível de sofisticação absurda de entrega de valor para o meu cliente final, tá? Então aqui eu vou deixar para vocês aqui a recomendação de algumas telas e links, onde eventualmente vocês podem assistir o que eu posso fazer com o Copilot Studio e criar agentes de forma muito simples, que eventualmente pode atender a demandas usando os dados de vocês, usando uma interface estilo ChatGPT. Imagina você criar um serviço que cerca uma série de questões envolvendo, sei lá, agricultura, e as pessoas podem ter acesso a isso fazendo perguntas, usando uma interface de chat aberta. Eu consigo fazer isso usando agentes, tá? Desafio não falta. Cada etapa tem uma série de desafios próprios. Eu vou deixar o material para vocês, mas já fui antecipando na medida que eu fui falando. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de oportunidades, né? E parabéns a vocês que estão participando desse circuito, do challenge, que com certeza o aprendizado vai ser enorme. Tá? E, eventualmente, negócios podem surgir disso, né? Então, eu posso, a partir do challenge, né, e a partir dessas iniciativas com ciência de dados, criar soluções para nichos específicos, trabalhar soluções com essa pegada de empreendedorismo social e cívico, eventualmente criar a nossa empresa que vai prestar serviços, consultorias, sobre como fazer isso de forma contínua, né, trabalhar dados, tudo mais e tal, tendo como foco, sei lá, o terceiro setor, o primeiro setor, trabalhar plataformas com entregas de dados e informações qualificadas para nichos, trabalhar educação, mentoria, consultoria, e aí vai. Desculpe, Elane e Larissa, eu me alonguei, acabei tomando muito tempo, desculpa, Bruna, também, se eu estou invadindo o teu espaço aqui. Esse material, de novo, está à disposição de vocês, e a gente pode continuar a conversa em outro momento. Está aqui o link, eventualmente, para acesso ao meu currículo, aos meus dados, ao meu contato, e a gente pode continuar essa interação depois. Obrigado novamente, gente, desculpe ter me alongado tanto. Professor, nós que agradecemos, assim, eu que não estou no challenge, olha, extraí várias informações, fui anotando várias coisinhas aqui, porque a apresentação ela foi realmente muito rica. Eu acredito que todos conseguiram, né, pelo menos um pouco, extrair informações para poder aplicar no challenge, e inclusive durante, né, todo o período profissional deles, porque realmente essa questão de dados é algo que fascina e todas as ferramentas que o professor trouxe são sensacionais. Agradecemos imensamente toda, né, a disponibilidade e tudo que o professor conseguiu transmitir nessa live. Eu vou só deixar aberto rapidinho. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém não tem dúvida? Né? Melhor assim. Enquanto o pessoal vai tirando timidez de lado aí, pessoal, porque assim, aproveitem esse momento e a disponibilidade do professor Lenilson e da professora Bruna de estarem aqui, justamente porque, para a gente pensar numa solução efetiva, esse momento ele é crucial, que a gente buscar os dados, tratar os dados e entender esse contexto, para que a gente pense numa solução que faça sentido lá na frente. Então, assim, com certeza, eu acredito até, professor, que possam surgir eventuais dúvidas, né? E aí, se tiverem, podem mandar para a gente, conforme for, a gente auxilia vocês a abrir um link aqui, fica uma pequena dúvida específica, né? Talvez essas dúvidas, elas surjam também enquanto as equipes estejam com a mão na massa. Mas, de qualquer maneira, eu também queria agradecer novamente, professor, pela tua disponibilidade. Eu já tive vários insights aqui também de pequenas questões que a gente pode aplicar na CIP, Elaine. Só falta a gente se multiplicar para conseguir. Mas aí o chat, a inteligência artificial, eles também vêm como um complemento aí.
Mas, enfim, professor, só estendendo também meu agradecimento por estar aqui com a gente no Challenge. Obrigado a vocês, tá? Novamente, vou passar em seguida o material e sigo à disposição. Obrigada, professor.